Marcos 5:2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Verso 25. Vamos lá. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Quando nós nos deparamos com o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vamos observar 3 histórias bem interessantes, que elas nos definem os caminhos que Jesus resolveu trilhar. Um caminho bem diferente que a linha religiosa da época, que os sacerdotes da época. Talvez um dos motivos pelos quais Jesus enfrentou tanta resistência foi quebrar o modelo mental de uma forma tão abrupta como ele fez. Chegar trazendo uma perspectiva totalmente oposta ao de que tudo aquilo que os religiosos da época faziam. Quando nós olhamos esses textos, nós vamos descobrir nos 3 que Jesus vai frequentar lugares proibidos, que Jesus vai buscar pessoas inacessíveis, que Jesus não vai ter nenhuma dificuldade de lidar com situações desagradáveis. Tudo aquilo que os outros evitavam é exatamente o que ele está buscando. Os lugares que as pessoas não iam é onde ele deseja ir. As pessoas cujas quais os outros não queriam lidar é exatamente quem ele queria. As situações mais desagradáveis, opostas, ameaçadoras, que poderiam denegrir a imagem de qualquer um, parecia que eram as tais que Jesus estava buscando. Romper com esses valores, alcançar essas pessoas, frequentar esses lugares, lidar com essas situações, fez com que ele não fosse amado por muita gente, que ele não fosse respeitado por muita gente, que sua imagem fosse denegrida por muita gente. Mas é importante ressaltar que ele era amado por uma multidão, respeitado por uma multidão. Isso determina algo muito simples para a nossa vida. Você vai ser amado e odiado pelo mesmo motivo, por ser quem você é, por fazer o que você faz. Nós vimos na mensagem anterior 3 pontos extraordinários. E o primeiro foi identidade. E é muito importante você descobrir quem você é, o que você foi chamado para fazer. Porque se você não tiver essa visão, pessoas vão tentar te rotular, vão tentar ou achar que sabem quem você é ou o que você tem a fazer. Jesus não tinha problema com isso, mas era bem interessante a maneira que ele abordava. Talvez isso seja muito acalentador para alguns de nós neste momento, que estamos vivendo situações desagradáveis, que estamos em meio a situações cujas quais algumas pessoas não querem estar conosco. Talvez a sua vida hoje, a sua história hoje, seja um lugar proibido, um lugar que pessoas não querem frequentar. E é isso que nós vamos ver nos 3 versículos que eu coloquei. Primeiro, nós vamos ver Jesus chegando no território de Decápolis, as 10 cidades pagãs do lado leste do Mar da Galileia.
lá não tinha comida para os judeus. Lá o porco era um elemento de sacrifício a deuses pagãos. Era um lugar proibido para eles. Eles não iriam naquele lugar. Jesus então quebra o protocolo. No final da tarde, mesmo sob a observação que do irmão estava se direcionando uma provável tempestade. O próprio Jesus disse isso numa de suas parábolas, que os homens eram capazes de fazer a leitura do tempo só pela observação. Vai chover, não vai chover. Ou seja, era notório que havia uma ameaça que poderia impedir Jesus de chegar do outro lado. E debaixo dessa ameaça, ele convida seus discípulos para um lugar que eles não desejam ir. E o que é que tem lá? Naquele lugar proibido, naquele ambiente que eles não querem estar, alguém que Jesus quer mudar a vida. É exatamente isso. Lugares proibidos, lugares onde eu e você não gostaríamos de ir, lares que nós não gostaríamos de entrar, pessoas que nós não gostaríamos de abordar, pessoas que, se fosse numa visão humana, nós diríamos que a melhor opção é o divórcio, é a desistência, é o caos. Nesses lugares proibidos, Jesus costumava trafegar com muita facilidade, sempre com um propósito. É verdade. Eu já vi pessoas dizendo: não, eu frequento aquele lugar porque aquele lugar precisa de uma transformação. Mas tá bom, como é que ele fica depois que você sai? Que tipo de transformação a sua presença causa naquele lugar? É importante observarmos que Jesus iria sim, mas coisas extraordinárias. E aqui nós temos 3 coisas que ele vai fazer de forma diferente nos 3 milagres que ele faz em Marcos 5. Ninguém sabe o que ele quer do outro lado. Provavelmente há uma confusão na mente dos discípulos. O que nós vamos fazer lá? Enfrentam a tempestade, que começa em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Os discípulos entram no barco, uma tempestade se levanta, Jesus repreende a tempestade e o barco chega do outro lado. Quando chega do outro lado, o que tem lá? Um endemoniado, sujo, fedido, machucado, pelado, ameaçador. Um tipo de gente deplorável. Um tipo de pessoas que não nos causa nenhum tipo de interesse. Não há nenhuma vantagem. E nós sabemos que, por mais que não gostamos ou não gostemos de dizer isso, não há relacionamento sem interesse. Sempre há interesse. Nem sempre ele é financeiro. Mas por que vocês estão aqui? Sem interesse? É lógico que não. Tem o interesse de uma boa palavra, de um bom tratamento. Há uma série de coisas. Basta que ou o ambiente não seja interessante, inevitavelmente você vai procurar. Você acha que eu estou aqui sem interesse? É lógico que eu também tenho meus interesses, de conseguir pessoas que queiram trabalhar para o reino, pessoas que estejam dispostas a se engajar na visão, sempre. Só que interesse alguém tem nesse cara? Porque muitas vezes é assim que as pessoas olham para você, não estão nem aí para você. Por quê? Porque você não pode oferecer para elas nada. É assim. E aí elas passam por você como se nada existissem, ou se nada acontecesse, ou se você nem estivesse ali. Pois é. É por um indivíduo como esse que Jesus vai atravessar o mar. É por causa de um homem como esse que Jesus vai atravessar, para tirar deste homem algo que não deveria estar nele. Tem um homem que é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas ele se tornou um recipiente do mal. Ele é alguém que, ao invés de ter o Espírito de Deus, tem um demônio nele. Os homens não sabem o que fazer com o demônio, então tentam prender o corpo. E o texto diz
que as cadeias que prendiam este homem eram feitas em pedaços, porque ele quebrava tudo, porque o problema dele não era físico, era espiritual. E o que os homens faziam era: bom, já que ele ataca pessoas, vamos prendê-lo. Mas não adiantava. Ele sempre conseguia de alguma forma se libertar. Onde isso está acontecendo? Em Gadara, em Gerasa, certo? Lá do outro lado, Filadélfia, Damasco, Ábila, certo? Cidades que pertenciam às 10 cidades pagãs. Naquele ambiente. Mas como é que Jesus sabe da vida desse cara do outro lado, Cid? Como é? Ele pega um barco, será que ele conhecia? Será que alguém falou da vida dele, como falou do paralítico do tanque? Quanto tempo esse cara está aí? 38 anos, ele está enfermo. Mas o outro está do outro lado, num lugar onde ele não pode deixar nenhum de seus discípulos como missionário. Eles não estão acostumados com a comida, eles não querem evangelizar. Já tem problema com o samaritano, já estava com problema, certo? Mas você viu Pedro, né? Com sérios problemas com Cornélio. Você imagina falar com aquele povo que não merece, que come carne de porco e uma série de coisas que os separam? Pois é atrás desse indivíduo que Jesus vai, para tirar dele demônios. Escute só, esse homem tem um problema, e o problema é espiritual, é demônio. O homem fica endemoniado, e preste atenção, porque é um homem, fique bem claro, um homem que é tão insano que ele não tem como procurar Jesus, ele não tem como ir até Jesus. Suas faculdades mentais estão comprometidas por causa da possessão. Pois é, já que ele não tem como ir a Jesus, Jesus vai a ele, porque tem situações que ele entra com providência, sem você agir. Há casos que há uma intervenção direta dele, e essa é uma. Cadê o cara? Ele não está procurando Jesus, ele está morando num cemitério, se cortando todo, rungindo como um animal, atacando as pessoas que passam perto dele. Mas Jesus vai lá e tira dele o que ninguém pode tirar. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você e para mim que irão chegar momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar com coisas que não temos como resolver, estão além das nossas forças, mas nós precisamos reconhecer o Deus que nós servimos, e Ele entra com providência a nosso respeito. Tem questões espirituais, e espirituais não se resolve com grana, espirituais não se resolve com conselhos, espirituais se resolve com ferramentas espirituais, e Ele pode fazer isso.